Você já percebeu como muitas vezes a gente vive no modo tudo ou nada? 8 ou 80? Ou você faz perfeito, ou então você desiste completamente. Ou você segue a rotina milimetricamente estruturada, mas se algo não deu certo, você já diz, bom, então todo o resto não vai dar. Isso aparece muito mais do que a gente imagina e se dá conta. Eu vivo isso na prática. Eu trabalho, eu acordo cedo, treino, cuido da casa e estou começando a criar conteúdo. E durante muitos meses eu achava que eu tinha que dar conta de tudo ou não valia a pena nem tentar. Então, por exemplo, se por alguma razão eu não conseguisse ir no meu horário, no horário que eu defino para ir para academia, aí eu pensava, então hoje já era, né? Vou ter que ir amanhã só. Se o dia saísse do planejado, uma, duas coisas, aí já era como se todo dia não valeu mais a pena. O todo dia saiu errado. Mesmo quando eu tinha feito um monte de coisas de forma intencional, feito aquilo que era importante. Muitas vezes de fora você pensa, nossa, que pessoa disciplinada. Mas era uma rigidez interna que aí andava de mãos dadas com perfeccionismo. E isso, gente, vira uma bola de neve que pode realmente sacrificar a nossa saúde mental. A mentalidade do tudo ou nada faz isso com a gente. Por exemplo, você acorda atrasada, não consegue ir treinar no seu horário perfeito. Então o dia já começou diferente do que você planejou. Aí vem um pensamento, agora não adianta mais, já deu errado. Esse não adianta mais, já perdeu o dia, já perdeu o treino, é essa mentalidade do tudo ou nada. Sobre a falsa ideia de controle. Durante muito tempo eu confundia organização com controle. Eu utilizava do comportamento de organização como um controle excessivo para garantir que as coisas iriam sair como eu achava que deveria ser, exatamente como deveria ser. Só que no mundo real, os imprevistos acontecem. Nós muitas vezes estamos cada dia, diferentes. Tem dias que nós estamos mais expansivas, outros estamos mais introspectivos. O cansaço aparece. E os dias mais lentos também. E quando a gente não aceita isso, é como se qualquer ajuste fosse um sinal de fracasso. Hoje, primeiro eu tenho um planejamento como um norte. Não é uma prova de certo ou errado, de que tem que acertar todas. Não. Aquilo ali é um norte, um guia. E quando algo não sai como planejado, eu faço ajustes. Não deu para ir treinar no horário, talvez dê para fazer uma caminhada mais tarde, ou um alongamento em casa, ou um treino em casa. Não deu para estudar a quantidade de horas ou o conteúdo que tinha planejado naquele momento. Faz uma leitura de 15 minutos, porque o mais importante desse vídeo é manter o movimento. É mais importante do que manter o seu planejamento ideal. A flexibilidade, primeiro, que nos torna mais fortes, assim como no corpo mesmo. Se você começa a trabalhar intencionalmente a flexibilidade no seu corpo, você vai observar o quanto o corpo é rígido, está rígido. Qualquer estímulo ali diferente, ou ficar numa postura durante 15, 10 segundos, você se treme inteiro. Ou seja, você está dando estímulos diferentes e fortalecendo aquele corpo, deixando ele flexível e fortalecido. Assim também com a nossa mente. E a gente pode ir treinando isso no dia a dia. Assim como para desenvolver uma flexibilidade no corpo é preciso fazer um treinamento específico, para desenvolver a habilidade de adaptação e flexibilidade na mente, a gente também utiliza a rotina, o dia a dia, pequenas atividades do dia a dia como um treino, como se fosse um treino, e criando essas novas conexões neurais e repetindo para reforçar essa adaptação. Outra coisa importante também é entender que nós não estamos exatamente iguais todos os dias. Tem dias que a gente está mais produtivo, outros dias estamos menos, tem dias que é mais fácil focar e outros que não. Respeitar essa natureza mesmo é importante, porque nós não somos robôs que vão estar ali na sua máxima potência, 100% de execução, de produtividade todos os dias. Não existe. Nós somos seres humanos. E é importante a gente respeitar a nossa natureza, porque quando a gente força algo para além dos nossos limites, primeiro, é uma violência sem tamanho, e segundo, que a gente está realmente indo contra
o nosso fluxo. É como se você estivesse tentando controlar a maré, um mar revolto. Você não consegue controlar, mas você pode aprender a navegar e contornar essa situação nesse mar revolto. Mas controlar o mar você não vai conseguir. E eu observo que muitas vezes nesses conteúdos de produtividade e como o senso coletivo no geral, a gente tem muito essa ideia de performance, de atleta, de execução máxima e constante. Mas se a gente for por esse excesso de performance, primeiro que é uma ótica errada, porque quem é atleta mesmo, eles têm muito claro e muito bem estruturado os momentos de treino e os momentos de descanso. Eles não são uma coisa só, eles não ficam treinando. Eles também têm os momentos de descanso para recuperação, para renovação daquele corpo. Então não é só executar na sua máxima potência. Pensa um carro, você compraria um carro só com acelerador? Óbvio que não. E você compraria um carro também só com o pedal do freio? Também não. Como é que você iria se locomover? Então, é preciso freio e acelerador. É preciso saber quando pisar um pouco mais forte no acelerador e quando precisa pisar no freio. Vai ser sempre um ritmo. Consistência não é fazer tudo igual todos os dias, mas é você, na maior parte do tempo, ter sim repetido certas ações, mas cada vez melhor ir ajustando e praticando até que aquilo vira um hábito. Acaba sendo muito mais automático, vamos dizer assim. Outra coisa que eu vejo que acontece muito, a gente enche o nosso dia de atividades porque pensamos que a gente já está no mundo devendo, assim. Você enche o seu dia com um monte de atividades porque você tem que fazer tal coisa, tem que ser tal coisa, tem que falar tal coisa, tem que. E esse tem que vai te sufocando quando você vê, você tá aqui, ó, no concreto. Você tá congelada ali, você não tem um mínimo espaço de respirar de tanta coisa que você colocou na sua rotina, no seu dia. E aí eu volto a falar da gente respeitar a nossa natureza, entender a nossa natureza, respeitá-la e usá-la a nosso favor. Porque nem sempre é sobre fazer tudo, mas se você tiver feito as coisas principais, prioritárias e de forma intencional, você já cumpriu sua parte do combinado. E de novo, ajustar a rota quantas vezes forem necessárias. Sempre que você se deparar com uma situação difícil e que está diferente do que você tinha planejado, lembra desse exemplo do GPS. O GPS, quando tem algum problema na estrada, naquela rua que você iria passar, ele recalcula a rota. Da mesma forma você também. Você vai, opa, isso aqui não aconteceu exatamente como tinha que ser, ou enfim, aconteceu uma situação aqui que eu não sei o que fazer. Recalcula a rota. Tira bom proveito daquela situação, no sentido de o que eu posso fazer com o que está à minha frente e como seguir adiante, porque você não vai ficar paralisado ali. Percebe que a vida não nos pede rigidez, mas ela sim nos pede flexibilidade e ritmo. Ou seja, saber quando precisa acelerar e saber quando precisa colocar o pé no freio. Saber quando o momento de treinar e saber o momento de descansar, porque senão aquele músculo ele não vai se desenvolver. Tem uma coisa que eu acho assim, nossa, é um desafio espiritual assim para você se treinar e se desenvolver enquanto pessoa, é que se você desenvolve essa flexibilidade diante da vida, essa capacidade de adaptação, nada que acontecer externamente vai te tombar. Você vai estar centrada, uma pessoa assim, ó, centrada, que o mundo tá aqui, ó, tempestade, não sei o que, política, não sei o que, e você aqui, ó, vertical, porque você sabe e você já treinou em coisas menores, e o que se aplica no pequeno se aplica no grande por correspondência, uma das leis herméticas. Portanto, quando desafios maiores se apresentarem, você vai saber, você vai olhar e falar assim, cara, isso aqui é fichinha, eu consigo dar conta, eu consigo contornar essa situação. Eu já fiz várias vezes em coisas menores, isso aqui é só mais uma. E isso, gente, tem um poder assim, porque se outras pessoas
Ah, você tá lá no trânsito, aí passa um cara, uma pessoa e te xinga e você se abala com aquilo, qualquer pessoa ela tem você na mão. Mas se você se adapta, olha pra aquela situação e fala, ele tá louco, né? E segue sua vida, ou seja, a adaptação. Você não tomou aquilo pra si e seguiu adiante. Não ficou dizendo, ai gente, é porque eu parei aqui o carro porque o cara me xingou. Sim, mas e daí? O problema é dele que te xingou. Você sabe que você não é isso aí que ele falou. Siga adiante. Agora, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação dessa de tudo ou nada e quais foram as consequências disso. Porque talvez o que você está chamando de fracasso, porque não aconteceu como você planejou, é só um convite da vida para você desenvolver a flexibilidade. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!